O ar gelado da noite cortava como lâminas, enquanto Helena corria pelas ruas estreitas de Eudória, o coração martelando contra as costelas como se quisesse explodir. Seus pés descalços batiam no pavimento irregular, salpicado de poças que refletiam a lua cheia como olhos acusadores. Atrás dela, os uivos ecoavam não de lobos selvagens, mas de homens, ou o que restava deles, transformados pela fúria da matilha. Ela era a ômega rejeitada, a que nunca sentira o chamado do lobo interior, e agora, na véspera de sua execução, o destino a atraía com uma perseguição impiedosa. Eudória, aninhada nas colinas arborizadas do interior de São Paulo, era um labirinto de casarões coloniais decadentes e vielas sombreadas, onde o cheiro de terra úmida se misturava ao fedor de lixo acumulado. Helena tropeçou em uma raiz exposta que serpenteava pelo chão, caindo de joelhos em uma poça de lama. O pânico a invadiu quando ouviu as vozes roucas se aproximando. "Pegue a traidora! Ela não pode escapar da lei da matilha." Eram os sentinelas do Alfa, enforcadores leais que caçavam com a precisão de predadores noturnos. Ela se levantou, ignorando a dor lancinante na perna, e mergulhou em uma alley escura, as paredes de tijolos úmidos roçando seus braços. Anos de humilhação como ômega sem lobo a haviam tornado invisível, uma serva nas sombras da alcateia de Eudória. Mas naquela noite, sua fraqueza se tornara crime. Acusada de conspirar contra o Alfa Victor, ela fora condenada à morte ao amanhecer, um ritual público para purgar a fraqueza da linhagem. Mas algo dentro dela se agitava agora, um formigamento primal que nunca sentira antes, como se o sangue em suas veias estivesse acordando de um longo sono. Os passos se aproximaram, e Helena avistou uma brecha na cerca de arame farpado que separava a alley de um terreno baldio, outrora um pomar agora invadido por ervas daninhas altas. Ela se esgueirou por ali, arranhando a pele contra o metal enferrujado, o sangue quente escorrendo pelo braço. Do outro lado, o terreno se estendia até as bordas da floresta de sombras, um emaranhado de árvores antigas que engolia a luz da lua e sussurrava segredos ancestrais. Eudória sempre temera aquela floresta. Diziam que ali os lobos verdadeiros ainda vagavam, livres das correntes da matilha humana. Mas Helena não tinha escolha. Ela correu para dentro, galhos chicoteando seu rosto, o chão macio de folhas podres abafando seus passos. Atrás dela, os sentinelas romperam a cerca com facilidade, seus corpos já se contorcendo em transições parciais, presas alongadas, olhos brilhando no escuro. O líder, um beta chamado Marcos, rosnou. "Você acha que pode fugir, Helena? O Alfa quer sua cabeça na praça central ao nascer do sol." Seus companheiros riam, um som gutural que ecoava como trovão distante. O formigamento em seu peito se intensificou, uma queimação que subia pela espinha como fogo líquido. Helena caiu novamente, dessa vez de bruços, as unhas cravando na terra úmida. "Não, não agora", murmurou para si mesma, o suor frio escorrendo pela testa. Ela sempre fora a anomalia, nascida na matilha, mas sem o dom da transformação. As noites de lua cheia haviam trancada em porões úmidos, ouvindo os outros uivarem em êxtase, enquanto ela sofria sozinha com a vergonha. Victor, o Alfa imponente com cicatrizes que contavam histórias de batalhas sangrentas, a olhara com desprezo por anos, usando-a como exemplo de fraqueza, para disciplinar os jovens. Mas naquela noite algo mudara. Talvez o estresse da sentença, ou o cheiro metálico do próprio sangue atraindo instintos adormecidos. Seus músculos se contraíram involuntariamente, ossos estalando como galhos secos. Helena gritou, um som que se misturou a um rosnado baixo, surpreendendo até ela mesma. Os sentinelas pararam a poucos metros, farejando o ar. "O que é isso? Ela está cheirando diferente", disse Marcos, sua voz hesitante pela primeira vez. A dor era insuportável, como se seu corpo estivesse sendo rasgado de dentro para fora. Helena rolou para o lado, vendo sua mão se contorcer, dedos alongando-se em garras curvas, pelagem cinzenta brotando da pele. Seus olhos arderam, e quando piscou, o mundo ganhou contornos afiados, cores vibrantes no escuro.
O lobo dentro dela, a loba que todos diziam não existir, emergia, faminta e furiosa. Mas não era um lobo comum. Seus olhos, ao se refletirem em uma poça próxima, brilhavam com um dourado intenso, como ouro derretido sob a lua, um traço raro que marcava linhagens antigas, puras. Os sentinelas atacaram. Marcos saltou primeiro, sua forma semi-transformada colidindo contra ela. Helena, ou o que restava de sua humanidade, instintivamente revidou, as garras rasgando o ar e acertando o ombro dele. Sangue jorrou, quente e pegajoso, e o Beta uivou de dor, recuando. Seus companheiros hesitaram, o cheiro de uma transformação verdadeira os confundindo. "Impossível! Ela é sem lobo!" gritou um deles, mas Helena já não ouvia. A loba a dominava, instintos guiando cada movimento. Ela se ergueu sobre 4 patas, o corpo agora uma massa de músculos e pelagem, mais ágil do que imaginara. Com um salto, derrubou o segundo sentinela, dentes afundando em seu braço antes de soltá-lo, o gosto de sangue avivando a fúria. Marcos se recuperou, circulando-a com cautela. "Você vai pagar por isso na execução." "Aberração!" rosnou ele. Mas sua voz tremia. Helena o encarou, aqueles olhos dourados perfurando a noite, e pela primeira vez sentiu o poder que sempre lhe fora negado. A luta se arrastou pela clareira da floresta, corpos colidindo em uma dança mortal de garras e presas. Helena era inexperiente, mas a loba compensava com ferocidade primal, instintos biológicos guiando-a como um mapa gravado no DNA. Ela arranhou, mordeu, esquivou-se das investidas, o chão se tingindo de vermelho sob a lua impiedosa. Um dos sentinelas caiu, gemendo, o braço inutilizado. O outro fugiu, uivando por reforços. Marcos, ferido mas determinado, investiu uma última vez. Helena o enfrentou de frente, os olhos dourados fixos nos dele, e com um golpe preciso, o derrubou. Ele ficou ali, ofegante, o peito arfando. "O Alfa. Ele vai te destruir por isso." Sussurrou, mas o medo em sua voz era palpável. Helena recuou, o corpo ainda vibrando com a transformação incompleta. A loba recuava agora, deixando-a exausta e confusa. Ela cambaleou de volta à forma humana nua e coberta de sangue, o ar frio mordendo sua pele. A execução era ao amanhecer, e agora, com o segredo revelado, o choque se espalharia pela matilha. Victor, o Alfa que a condenara, ficaria em choque ao ver aqueles olhos dourados, um sinal de uma linhagem que ele temia, uma que poderia desafiar seu reinado. Enquanto os primeiros raios da aurora tingiam o horizonte, Helena se esgueirou de volta para as sombras de Eudória, sabendo que o verdadeiro caça havia apenas começado. A praça central esperava, com sua forca improvisada de madeira envelhecida, e a matilha inteira reunida para testemunhar sua purificação. Mas agora, ela carregava o lobo dentro de si, e nada seria como antes. O sol nascente tingia a praça central de Eudória com um vermelho sangrento, como se o céu estivesse ferido pela fúria da matilha. Helena foi arrastada pelas ruas ainda sonolentas, os braços torcidos para trás por mãos ásperas de sentinelas remendados, seus ferimentos enfaixados às pressas com trapos sujos. O ar carregava o cheiro de pão fresco das padarias vizinhas, misturado ao odor metálico de sangue seco em sua pele, um lembrete cruel da transformação que a salvara na floresta. Seus olhos, ainda com um brilho dourado residual, piscavam contra a luz incômoda, e ela mordeu o lábio para conter o tremor de exaustão. A multidão já se aglomerava ao redor da forca improvisada, uma estrutura de madeira tosca erguida no centro da praça, com cordas grossas penduradas como serpentes prontas para apertar. Eudória acordava cedo nos dias de julgamento, uma tradição enraizada nas raízes rurais do interior paulista, onde a lei da matilha se entrelaçava com as antigas crenças dos cafezais e das fazendas isoladas. As casas ao redor da praça, com suas fachadas de reboco rachado e telhados de telha colonial, formavam um anfiteatro natural, janelas entreabertas, revelando rostos curiosos e sussurros nervosos. Helena tropeçou ao ser empurrada para o patamar da forca,
o tornozelo latejando da queda na noite anterior. Traidores não merecem piedade, rosnou um dos sentinelas, o mesmo que fugira da floresta, agora com o braço enfaixado e um ódio fresco nos olhos. Ela ergueu o queixo, sentindo o formigamento residual no peito, a loba adormecida, mas alerta, como um animal acuado em sua própria jaula. A matilha se reunia em semicírculo, corpos variando de fazendeiros robustos a jovens inquietos, todos marcados pela herança lupina que pulsava em suas veias. No centro, Victor se erguia como uma montanha de músculos e cicatrizes, o alfa de Eldória com mais de 40 anos de domínio implacável. Seus cabelos grisalhos curtos e barba rala emolduravam um rosto endurecido por batalhas contra rivais de matilhas vizinhas, nas colinas que separavam Eldória de cidades maiores como Campinas. Ele vestia uma camisa simples de linho, mas sua presença exalava autoridade primal, olhos castanhos fixos em Helena como se a despisse de qualquer ilusão de fraqueza. Ao seu lado, betas leais murmuravam, e entre a multidão, Helena avistou rostos conhecidos. A cozinheira que a humilhara por anos, o jovem lobo que uma vez a defendera em segredo. Silêncio, trovejou Victor, sua voz ecoando pelas fachadas como um rugido contido. A praça calou-se, o vento das colinas soprando folhas secas pelo chão de paralelepípedos irregulares. Ele subiu ao patamar, o peso de suas botas fazendo a madeira ranger, e encarou Helena de perto. O cheiro dele, terra úmida e suor de caçadas, invadiu suas narinas, despertando um instinto que ela mal compreendia. Helena, a ômega sem lobo, condenada por traição contra a matilha. Você conspirou com forasteiros das planícies de Ribeirão Preto, enfraquecendo nossa linhagem. Sua execução purgará essa podridão. Seus olhos se estreitaram, farejando o ar ao redor dela. Mas o que é esse cheiro? Sangue fresco. E algo mais. Helena engoliu em seco, o coração acelerando como na perseguição da noite. Os sentinelas a haviam capturado ao amanhecer, quando ela vagava exausta pelas bordas da floresta de sombras, o corpo humano novamente, mas marcado pelas garras e mordidas. Eles a arrastaram sem perguntas, mas agora, sob o escrutínio de Victor, o segredo pairava como uma névoa. Eu não traí ninguém, murmurou ela, a voz rouca de cansaço. Vocês me caçaram como a um animal. Eu só sobrevivi. Um burburinho surgiu na multidão. Marcos, o beta ferido, mancava para a frente, o ombro enfaixado latejando. Alfa, ela se transformou. Na floresta, olhos dourados como os das lendas antigas. Matou um dos nossos. Victor congelou, seu rosto impassível rachando por um instante. Um choque raro como uma fissura em granito. Olhos dourados. Ele conhecia as histórias sussurradas nas noites de lua cheia, ao redor das fogueiras nos cafezais abandonados. Uma linhagem pura, de lobos ancestrais que vagavam livres antes da formação das matilhas organizadas. Sua própria ascensão ao poder envolvia eliminar resquícios dessa linhagem, temendo que desafiassem sua hierarquia rígida. Helena, a fraca, a serva invisível, impossível. Ele se aproximou, agarrando seu queixo com força, forçando-a a encará-lo. Seus olhos se arregalaram ao ver o brilho sutil, um dourado velado pela fadiga humana. Mostre-me, ordenou, a voz baixa e perigosa, um rosnado subjacente. A multidão prendeu a respiração, o sol subindo mais alto e aquecendo o ar úmido. Helena sentiu a queimação familiar subir pela espinha, o pânico misturado a uma raiva crescente. Não aqui, sussurrou ela. Mas Victor apertou mais, unhas cravando em sua pele. Agora, ou eu mesmo arranco isso de você. O formigamento explodiu, ossos estalando audivelmente no silêncio tenso. Ela gritou, o corpo se contorcendo no patamar, pelagem cinzenta brotando como uma onda. A transformação veio mais rápida dessa vez, guiada pelo instinto biológico que pulsava em seu sangue. Músculos alongando, presas se revelando, e aqueles olhos agora plenamente dourados, flamejando como brasas na luz do dia. Gritos ecoaram pela praça. Alguns recuaram, outros se aproximaram, fascinados e aterrorizados.
Victor soltou-a, cambaleando para trás, o choque estampado em seu rosto como uma máscara quebrada. Impossível. Você é da linhagem dourada. Como? Por quê? Sua voz falhou, revelando uma vulnerabilidade que Helena nunca vira. O alfa, o invencível, abalado por um traço genético que poderia abalar sua autoridade. A loba em Helena rosnou baixo, circulando o patamar com garras cravadas na madeira, o cheiro de medo da matilha a inebriando. Ela sentia o laço primal, uma conexão instintiva com o grupo, mas também o isolamento de ser algo mais, algo que Victor temia. Marcos avançou rosnando. Mate-a agora, Alfa. Ela é uma aberração. Mas Victor ergueu a mão, paralisando-o. Seus olhos fixos nos de Helena, dourados contra castanhos, uma batalha silenciosa de vontades. Não! Prendam-na nas masmorras sob a casa do conselho. Vamos interrogá-la. Os sentinelas hesitaram, mas obedeceram, arrastando a forma semi-transformada de Helena para longe da praça, enquanto a multidão murmurava sobre lendas revividas. Victor ficou ali, o sol batendo em seu rosto pálido, o reinado de Eldoria repentinamente frágil como as cordas da forca vazia. Nas sombras da casa do conselho, um prédio antigo de pedra no coração da cidade, Helena foi jogada em uma cela úmida, o eco de portões de ferro selando seu destino. A transformação recuou lentamente, deixando-a ofegante e humana novamente. Mas os olhos dourados persistiam, um farol de mudança. Ela encostou a testa nas barras frias, ouvindo os passos de Victor se aproximando pelo corredor escuro. O verdadeiro confronto começava, e pela primeira vez, a Ômega sentia o peso de um poder que poderia derrubar impérios lupinos. A matilha de Eldória nunca mais seria a mesma. O eco dos passos de Victor reverberou pelo corredor úmido como um tambor de guerra, cada batida fazendo as barras de ferro da cela vibrarem levemente. Helena se encolheu contra a parede de pedra escorregadia, o ar carregado de mofo e o cheiro acre de enxofre das tochas distantes. A casa do conselho, erguida no século passado como um bastião contra invasores das matilhas rivais de Campinas, tinha masmorras que desciam até as raízes das colinas, onde o subsolo se entrelaçava com veios de água subterrânea que gotejavam incessantemente. Seu corpo ainda doía da transformação forçada na praça, músculos protestando como se tivessem sido esticados além do limite, e aqueles olhos dourados ardiam como feridas abertas, sensíveis à pouca luz que filtrava pelas grades. Ela ouviu a respiração pesada dele se aproximando, um rosnado baixo, escapando de sua garganta enquanto ele parava diante da cela. Victor era uma silhueta imponente no corredor estreito, os ombros largos preenchendo o espaço, o rosto marcado por sombras que acentuavam as cicatrizes de antigas disputas territoriais nas plantações de café ao redor de Eldória. Seus olhos castanhos, que agora estreitados em fúria contida, perfuravam a escuridão. Abra! Ordenou ele aos guardas invisíveis nas sombras, e o rangido de chaves enferrujadas cortou o silêncio. A porta se escancarou, e Victor entrou, o peso de suas botas esmagando a palha úmida no chão. Helena se ergueu devagar, encostando as costas na parede fria para ganhar distância, mas o espaço era pequeno demais para fugas. O ar entre eles crepitava com tensão primal, um cheiro de adrenalina e instinto que fazia sua loba interna se agitar, roçando contra as barreiras de sua humanidade. Você mentiu para todos nós, disse ele, a voz grave como o trovejar das chuvas de verão nas colinas. Ele se aproximou, parando a um braço de distância, o calor de seu corpo contrastando com o frio da masmorra. Anos fingindo ser fraca, uma ômega sem lobo. E agora isso, olhos dourados, como os das lendas que eu mesmo enterrei. Ela ergueu o queixo, sentindo o formigamento familiar subir pela nuca, mas o forçou para baixo. Transformar-se novamente ali seria suicídio. Os guardas betas, leais a Victor, esperavam do lado de fora, prontos para intervir. Eu não fingi nada, rebateu ela, a voz rouca mas firme, ecoando as noites de humilhação nas cozinhas da matilha, onde servia pratos de feijão e carne assada, enquanto os outros uivavam livres. Vocês é que me trataram como lixo, me trancaram em porões durante as luas cheias,
Me chamaram de defeito genético. Se eu tenho isso dentro de mim é porque o sangue não mente. É biológico como o seu. Victor riu. Um som curto e amargo que não chegava aos olhos. Ele estendeu a mão, agarrando o pulso dela com força suficiente para machucar, mas não quebrar. Um teste de submissão. Helena sibilou, sentindo os ossos rangerem, mas não recuou. Seus olhos se encontraram, o dourado dela refletindo o castanho dele como um desafio silencioso. Ele a puxou para mais perto, o nariz farejando o ar ao redor de seu pescoço, inalando o traço sutil de pelagem e terra da floresta. Linhagem dourada. Eu caçava resquícios dela antes de me tornar alfa. Nos anos 80, quando as matilhas de Ribeirão Preto tentavam invadir nossas terras, eu eliminei os últimos portadores, lobos puros que desafiavam a hierarquia. Você. Como sobreviveu? Quem eram seus pais? A pergunta acertou como uma garra no peito. Helena se recordou das histórias fragmentadas de sua infância. Uma mãe que desaparecera nas colinas durante uma cheia, um pai executado por fraqueza anos antes, ambos servos anônimos na alcateia. Eudória sempre fora um reduto fechado, com casamentos arranjados para diluir traços indesejados, mas algo em seu sangue resistira. Meus pais eram ninguém para você, cuspiu ela torcendo o pulso para se soltar. Victor a soltou abruptamente como se queimasse e deu um passo para trás, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e cálculo. Ele era o alfa porque sobrevivera às purgas internas, unificando a matilha contra ameaças externas. Fazendas invadidas por humanos curiosos, disputas por territórios férteis nas bordas de São Paulo. Mas agora, ela representava uma rachadura em sua armadura. Você poderia ser uma arma, murmurou ele, mais para si mesmo, circulando a cela como um predador, avaliando a presa. O gotejar da água ecoava, pontuando o silêncio tenso. Ou uma ameaça. Se a matilha souber que uma ômega rejeitada carrega o sangue antigo, as lealdades vão se dividir. Marcos já espalha boatos na praça. Ele quer sua cabeça para provar sua bravura. Helena sentiu um arrepio. Marcos, o beta ambicioso, sempre orbitara Victor como um cão faminto, sonhando com o dia em que tomaria o lugar dele. Uma aliança com ele poderia significar traição, mas também sobrevivência. Então me mate, desafiou ela, o coração acelerando, a loba sussurrando instintos de luta ou fuga em sua mente. Faça como planejava na praça, mas você viu meus olhos. Sabe que sou mais do que a fraqueza que você pregava. Victor parou, virando-se para encará-la novamente. Por um instante, algo passou por seu rosto. Não piedade, mas uma faísca de reconhecimento primal, como se o alfa em seu sangue respondesse ao dela. Ele estendeu a mão, desta vez tocando seu ombro com uma gentileza inesperada, os dedos calejados traçando uma cicatriz fresca da luta na floresta. Não vou te matar. Ainda não. Mas você vai provar lealdade. Amanhã, na reunião do conselho sob a torre da Igreja Velha, você se transformará para nós. Controlada, se falhar será o fim. Helena congelou. O toque dele enviando uma onda de calor confuso por sua espinha. Instinto de submissão misturado a uma atração proibida, comum nas hierarquias lupinas, onde o alfa ditava acasalamentos. Mas ela não era mais a ômega submissa. Os olhos dourados pulsavam, desafiando-o em silêncio. E se eu me recusar? Perguntou a voz baixa, o ar da masmorra parecendo mais pesado. Victor sorriu, um sorriso predatório que revelava presas ligeiramente alongadas. Então Marcos cuida de você, e ele não é tão paciente. Ele se virou para sair, mas parou na porta, olhando para trás. Descanse, Helena. A noite cai em poucas horas, e as colinas de Eudória ecoam com uivos que você agora entende. A porta se fechou com um clangor, deixando-a sozinha no escuro, o gotejar da água como um relógio contando o tempo até o confronto. Enquanto se encolhia no canto, Helena sentiu a loba se mexer novamente, um rosnado interno de determinação. A matilha se dividia. Lealdades antigas contra o medo do novo. Victor equilibrando poder e dúvida. Marcos tramando nas sombras das vielas. Ela tocou os olhos, o dourado ainda vibrante, e soube que o laço com sua herança
a arrastava para o centro da tempestade. As masmorras da casa do conselho guardavam segredos de alfas caídos, e talvez, só talvez, ela pudesse ser a garra que derrubaria o atual. O vento das colinas uivava lá fora, chamando-a para a caçada que viria. O crepúsculo tingia as colinas de Eldória com tons de sangue e âmbar, enquanto Helena era arrastada das masmorras pela escadaria em espiral da casa do conselho. O ar úmido dando lugar ao cheiro de incenso queimado e madeira velha. Seus pulsos ainda doíam das correntes frouxas que os sentinelas haviam colocado. Um lembrete de que a liberdade era ilusória sob o olhar vigilante de Victor. O formigamento em sua espinha pulsava como um aviso. A loba interna farejando o perigo que se aproximava. A reunião sob a torre da Igreja Velha. Um ritual ancestral onde o Conselho da Matilha julgava ameaças internas e onde ela seria forçada a provar seu valor ou perecer. A Igreja Velha erguia-se no topo da colina central. Um marco de pedra cinzenta construído no tempo dos bandeirantes, suas torres gêmeas perfurando o céu como presas erguidas. Sob ela, os túneis subterrâneos se estendiam como veias ocultas, conectando-se às raízes das fazendas antigas que cercavam Eldória, um labirinto escavado para reuniões secretas durante as disputas territoriais com as matilhas de Campinas. Helena tropeçou no último degrau, o tornozelo latejando, e um sentinela a empurrou adiante, rosnando: "Anda, aberração! O alfa não espera." O corredor principal era iluminado por lanternas de óleo que projetavam sombras dançantes nas paredes de tijolo aparente, o eco de vozes abafadas filtrando-se de uma câmara maior à frente. Ela foi empurrada para dentro da sala circular, onde o conselho se reunia ao redor de uma mesa de carvalho maciço, marcada por sulcos de garras de disputas passadas. Victor presidia a cabeceira, sua silhueta imponente sob o teto abobadado, flanqueado por betas idosos, cujos olhos carregavam o peso de décadas de lealdade forjada em caçadas nas plantações de café. Marcos estava ali, à direita do alfa, o ombro enfaixado latejando visivelmente, seu rosto contorcido em um esgar de ódio mal disfarçado. A multidão de membros-chave da matilha, cerca de 20, incluindo fazendeiros e sentinelas, formava um semicírculo tenso, o ar carregado de suor e instinto primal, como antes de uma lua cheia. Victor ergueu a mão, silenciando o burburinho que surgiu ao vê-la entrar. Seus olhos castanhos fixaram-se nos dela, dourados e desafiadores, e por um instante o ar pareceu crepitar com a eletricidade de uma hierarquia abalada. "Helena, a ômega revelada", anunciou ele, a voz ecoando como um trovão contido nas paredes úmidas. "Vocês viram na praça. O sangue antigo pulsa nela. Olhos dourados, traço de uma linhagem que pensávamos extinta. Mas lealdade se prova, não se herda. Transforme-se agora, sob nossos olhos. Mostre controle ou será caçada como traidora." Helena sentiu o coração martelar, o formigamento subindo como fogo líquido pelas veias, impulsionado pelo estresse biológico que acelerava sua pulsação. A sala cheirava a terra úmida e medo reprimido, as lanternas piscando e lançando sombras que dançavam como lobos fantasmas. Ela olhou para Marcos, que se inclinou para a frente, os punhos cerrados sobre a mesa, sussurrando alto o suficiente para ser ouvido. "Ela é uma ameaça, Alfa. Deixe-me testá-la eu mesmo. Garanto que quebra como um galho seco." Um murmúrio de aprovação veio de alguns betas, lealdades divididas como fissuras em solo seco após a seca. "Não", rebateu Victor, o tom cortante como uma garra. "Ela responde a mim." Seus olhos se voltaram para Helena novamente, uma ordem implícita pairando no ar. Submissão ou morte. Ela respirou fundo, sentindo a loba se agitar, instintos ancestrais guiando o processo como um reflexo enraizado no DNA. O corpo tremeu, ossos estalando audivelmente no silêncio opressivo, pelagem cinzenta brotando em ondas enquanto músculos se alongavam e presas se revelavam. A transformação veio controlada dessa vez, mais fluida que na praça, guiada pela adrenalina que bombeava a adrenalina em suas artérias. Ela se ergueu sobre 4 patas no centro da sala,
os olhos dourados flamejando sob a luz tremulante, um rosnado baixo escapando de sua garganta, não de fúria cega, mas de domínio primal. Gritos abafados ecoaram. Alguns recuaram contra as paredes, outros se inclinaram para a frente, fascinados pelo brilho raro que marcava líderes de matilhas lendárias. Victor se levantou devagar, aproximando-se com cautela, estendendo a mão para tocar o focinho dela. Helena hesitou, o instinto de submissão colidindo com o orgulho da loba, mas permitiu o toque. Um gesto de aliança frágil, o calor de sua palma contrastando com o pelo úmido. "Controle", murmurou ele, alívio misturado a cálculo em sua voz. "Você poderia unir a matilha contra as invasões de Ribeirão Preto, mas traia, e eu mesmo arranco esses olhos." Marcos explodiu batendo na mesa com o punho bom. "Isso é loucura. Ela fingiu fraqueza por anos. E agora o quê? Uma rainha dourada? Eu vi o que ela fez na floresta. Matou um dos nossos." Ele se ergueu, o corpo se contorcendo em uma transformação parcial, presas alongadas e olhos brilhando com ambição. 2 betas o flanquearam, incertos. Enquanto o conselho murmurava, lealdade se partindo como galhos sob o vento. Helena rosnou mais alto, circulando o centro da sala, o cheiro de traição de Marcos atraindo sua fúria instintiva. Victor rosnou de volta, um som que paralisou o beta no lugar. "Sente-se, Marcos, ou desafie-me aqui e agora." A tensão explodiu em caos controlado. Marcos investiu, não contra Helena, mas contra um sentinela leal a Victor, derrubando-o com um golpe de garra que rasgou o ar. A sala virou um turbilhão de corpos. Rosnados, garras colidindo, o cheiro metálico de sangue se espalhando pelo chão de pedra. Helena, ainda na forma loba, saltou instintivamente para o lado de Victor. Suas garras derrubando um aliado de Marcos que tentava flanqueá-lo. O instinto biológico guiava-a. Proteger o alfa para sobreviver na hierarquia, mesmo que o laço fosse forçado. Victor revidou com ferocidade, seu corpo semi-transformado, colidindo com o de Marcos em uma troca brutal de mordidas e arranhões, cicatrizes frescas se abrindo em seus braços. A luta durou minutos que pareceram horas, o eco de uivos abafados pelas paredes grossas da igreja velha. Helena mordeu o calcanhar de um beta rebelde, forçando-o a recuar, enquanto Victor derrubava Marcos com um golpe no pescoço, imobilizando-o contra a mesa. O beta ofegou, sangue escorrendo do lábio, o ódio queimando em seus olhos, enquanto os leais o arrastavam para as sombras. "Isso não acaba aqui", sibilou ele, mas Victor o ignorou, voltando-se para Helena, que recuava à forma humana, exausta e nua, o corpo marcado por arranhões superficiais. O conselho, agora fragmentado, observava em silêncio tenso. Alguns assentiam em aprovação, atraídos pelo poder dourado dela. Outros sussurravam sobre purgas necessárias. Victor limpou o sangue do rosto, aproximando-se dela com um pano rasgado de uma cortina próxima, cobrindo-a com uma gentileza que mascarava a estratégia. "Você lutou ao meu lado", disse ele baixinho, o hálito quente contra sua orelha. "Isso compra tempo, mas Marcos fugirá para as colinas. Ele tem aliados nas fazendas do sul. Amanhã, caçamos ele juntos ou a matilha se dissolve." Helena assentiu, o peito arfando, sentindo o laço primal se fortalecer, apesar do conflito interno. Atração instintiva pelo alfa misturada ao desejo de liberdade. Os olhos dourados piscaram na penumbra, refletindo a luz das lanternas, enquanto o conselho se dispersava em murmúrios. A torre da igreja velha rangia acima, o vento das colinas uivando como um presságio. A rebelião de Marcos acendera o pavio, e Helena, outrora invisível, agora era o centro da chama que poderia consumir Eldória ou forjá-la de novo. A noite caía, e com ela, a caçada inevitável. A lua cheia pairava baixa sobre as colinas de Eldória, como uma sentinela impiedosa, banhando as plantações de café em um brilho prateado que transformava as folhas em lâminas afiadas. Helena corria ao lado de Victor, o ar noturno cortando seus pulmões como garras, enquanto a matilha os flanqueava em uma formação tensa, sentinelas leais com presas à mostra,
olhos alertas para qualquer sombra que se movesse entre os troncos retorcidos. O cheiro de terra molhada e folhas esmagadas subia do solo, misturado ao odor acre de suor e fúria primal. Mas era o rastro de Marcos que os guiava, um fedor de sangue fresco e traição, deixado nas fazendas do sul, onde ele se refugiara com seus aliados rebeldes. Eles haviam saído da Igreja Velha horas antes, o conselho ainda ecoando com os gemidos dos feridos, enquanto Victor organizava a caçada com a precisão de um predador experiente. Helena sentia o corpo vibrar com a adrenalina residual da luta, os arranhões em seus braços latejando sob a pelagem parcial, que brotava involuntariamente, impulsionada pelo instinto biológico que agora a dominava. Seus olhos dourados cortavam a escuridão como faróis, revelando pegadas frescas na terra fofa. Marcos não era tolo, mas sua pressa o traía, deixando marcas de garras que serpenteavam em direção ao riacho que separava as fazendas de Eudória das terras disputadas com Ribeirão Preto. Ele está perto, rosnou Victor ao seu lado, sua forma semi-transformada movendo-se com a graça de décadas de caçadas, músculos definidos sob a pelagem escura que cobria seus ombros. O alfa a olhava de soslaio, uma mistura de desconfiança e algo mais profundo, um laço primal que se formava contra sua vontade, forjado no caos da reunião. Helena assentiu, o coração martelando, sentindo a loba interna farejar o ar. Medo, raiva e o cheiro metálico de armadilhas. Anos como Ômega a haviam ensinado a sobreviver nas margens, mas agora, correndo ao lado do homem que a condenara, ela questionava cada passo. "E se ele tiver mais do que esperávamos?" murmurou ela, a voz rouca ecoando entre os troncos. "Marcos não age sozinho. Aqueles betas na reunião, eles o seguiram." Victor parou abruptamente, erguendo a mão para silenciar o grupo. O riacho gorgolejava à frente, suas águas escuras refletindo a lua como um espelho quebrado, ladeado por arbustos densos que escondiam as ruínas de uma antiga tulha de café abandonada após as enchentes dos anos 90. Eldoria era um mosaico de relíquias assim, estruturas de madeira apodrecida e tijolos rachados, testemunhas silenciosas de disputas territoriais que moldavam a matilha. Um uivo distante cortou o ar. Não de Marcos, mas de um aliado. Um chamado para emboscar. "Fiquem alertas!" ordenou Victor, os olhos castanhos brilhando com fúria. "Helena, comigo! Os outros cerquem as laterais!" Eles avançaram, pés silenciosos na terra úmida. O formigamento em sua espinha intensificando-se como um aviso genético. Helena sentiu os ossos se alongarem ligeiramente, presas roçando os lábios, enquanto o cheiro de emboscada crescia. Suor de meia dúzia de lobos rebeldes, escondidos nas sombras da tulha. De repente, um vulto saltou dos arbustos. Um beta jovem, leal a Marcos, colidindo contra um sentinela de Victor, com um impacto que ecoou como um trovão abafado. Garras rasgaram o ar, sangue jorrando quente sobre as folhas, e o caos explodiu. Uivos encheram a noite, corpos se chocando em uma dança mortal de instintos e lealdades partidas. Helena revidou instintivamente, sua transformação fluindo como um rio selvagem. Pelagem cinzenta cobrindo-a, garras cravando no flanco de um atacante que a mirava pelas costas. O gosto de sangue encheu sua boca quando mordeu o ombro dele, forçando-o a recuar com um ganido de dor. Victor lutava a poucos metros, derrubando dois rebeldes com golpes precisos, seu rosnado reverberando como um comando primal que unia os leais. "Protejam as costas!" gritou ele, mas Helena viu o perigo primeiro. Marcos emergindo das ruínas da tulha, sua forma loba completa, olhos selvagens fixos nela, o ódio do ferimento na reunião ainda fresco. Ele investiu direto contra ela, ignorando Victor, garras estendidas como lâminas na luz lunar. Helena rolou para o lado, o chão lamacento salpicando seu pelo, e contra-atacou com um salto que acertou seu peito, derrubando-o contra a parede de madeira podre. Presas se chocaram, o cheiro de ódio e ambição a sufocando, enquanto eles rolavam pelo solo, terra e folhas voando ao redor. "Você roubou meu lugar!" rosnou Marcos,
Sua voz distorcida pela transformação, garras rasgando o ar perto de seu pescoço. Helena sentiu a dor lancinante quando ele acertou um golpe em sua pata, mas os olhos dourados flamejaram, impulsionando uma fúria biológica que a fazia mais rápida, mais forte, o legado ancestral pulsando em suas veias como um motor implacável. Victor se juntou à luta, saltando sobre Marcos e imobilizando-o com o peso de seu corpo, presas afundando em seu ombro ferido. O Beta uivou, debatendo-se, mas os sentinelas cercaram os rebeldes restantes, o som de ossos estalando e gemidos preenchendo o ar. Helena recuou, ofegante, a transformação recuando lentamente enquanto o corpo voltava à forma humana, nua e suada sob a lua. Marcos foi arrastado para o centro da clareira improvisada, amarrado com cipós grossos das plantações, seu peito arfando com ódio. "Vocês acham que isso acaba?" sibilou ele, sangue escorrendo do focinho. "A linhagem dourada dela é uma maldição. Eu tenho aliados em Ribeirão. Eles virão por Eudória e vocês cairão." Victor se ergueu, limpando o sangue da boca, e encarou Helena com um olhar que misturava respeito e possessividade. O alfa se aproximou, estendendo uma capa rasgada de um rebelde caído para cobri-la, seus dedos roçando sua pele de forma que enviou um arrepio instintivo por sua espinha. O laço hierárquico se aprofundando, uma atração biológica que complicava tudo. "Você lutou como uma de nós", disse ele baixinho, o hálito quente contra seu ouvido enquanto o vento das colinas soprava. "Mas ele tem razão sobre uma coisa. As matilhas rivais farejam fraqueza. Sua revelação os atrairá como abutres." Helena assentiu, o peito ainda acelerado, sentindo o peso da matilha sobre seus ombros. Os sentinelas arrastavam os prisioneiros de volta para Eudória, o riacho agora tingido de vermelho, mas ela sabia que a vitória era frágil. Marcos a olhava com desprezo, e nos olhos de alguns leais via dúvida. A ômega dourada era uma incógnita, uma força que poderia unir ou destruir. Enquanto caminhavam de volta pelas colinas, o luar filtrando através das folhas de café, Helena tocou o braço de Victor, uma pergunta queimando em sua mente. "E agora? Você me quer ao seu lado, ou ainda como uma ameaça?" Ele parou, virando-se para encará-la, os olhos castanhos refletindo o dourado dela como um espelho de destinos entrelaçados. "Ao meu lado, Helena. Mas prove isso na lua cheia amanhã. As colinas testarão todos nós." O uivo distante de lobos rivais ecoou das planícies, um presságio de invasões iminentes, enquanto a matilha se reunia em torno deles, lealdades forjadas no sangue da noite. Helena sentiu a loba se acalmar, mas o conflito interno rugia. Liberdade ou laço, poder ou prisão. A caçada por Marcos terminara, mas a verdadeira batalha por Eudória mal começava, com ela no coração da tempestade. A lua cheia se erguia como uma ferida aberta no céu de Eudória, banhando as colinas em um prateado impiedoso que transformava as plantações de café em um mar de sombras afiadas. Helena tropeçou em uma raiz exposta enquanto corria pela encosta sul, o coração disparado, ecoando o uivo distante de invasores. A matilha de Ribeirão Preto, atraída pelo boato da linhagem dourada como abutres para carniça fresca. Atrás dela, Victor rosnava ordens aos sentinelas, seu corpo semi-transformado, colidindo com o de um lobo rival que saltara dos arbustos, garras rasgando o ar noturno com um som de carne sendo dilacerada. O cheiro de sangue e terra revirada enchia o ar úmido, misturando-se ao aroma terroso das folhas esmagadas, enquanto a emboscada explodia em caos primal. Eles haviam deixado Marcos preso nas masmorras da casa do conselho ao amanhecer, seu corpo amarrado com cipós reforçados, mas o beta traidor não ficara ocioso. Sussurros de sua rede de aliados haviam chegado aos ouvidos das matilhas rivais, prometendo fraqueza em Eudória para quem ousasse atacar. Agora, sob a lua que puxava os instintos biológicos como uma maré irresistível, os invasores surgiam das planícies, uma dúzia de lobos robustos forjados nas disputas áridas de Ribeirão. Seus olhos famintos fixos na silhueta de Helena, a ômega que carregava o sangue antigo.
Ela sentiu a transformação forçar caminho por sua espinha, ossos estalando como galhos secos, pelagem cinzenta brotando em ondas quentes, enquanto a loba emergia impulsionada pela adrenalina que bombeava em suas veias. "Protejam as bordas!" trovejou Victor, derrubando o atacante com um golpe que quebrou costelas audivelmente. O corpo do rival rolando pela encosta, até parar contra um tronco retorcido. Helena saltou para o lado dele, instintivamente flanqueando um par de invasores que cercavam um sentinela jovem, suas garras afundando no flanco de um deles, o gosto metálico de sangue avivando sua fúria. Os olhos dourados cortavam a noite, revelando movimentos sutis. Um lobo se esgueirando pela lateral, outro uivando para chamar reforços das fazendas distantes. Eldória não era mais um reduto isolado. As colinas, com seus cafezais densos e riachos traiçoeiros, tornavam-se um campo de batalha onde lealdades se testavam no limite da sobrevivência. A matilha de Eldória contra-atacava com ferocidade, mas os números dos rivais pressionavam. Um sentinela caiu gemendo, o pescoço rasgado, seu sangue encharcando a terra fofa. Helena rosnou, o som gutural ecoando como um chamado ancestral, e investiu contra o líder dos invasores, um alfa grisalho chamado Raul, cujas cicatrizes contavam de invasões passadas nas bordas de São Paulo. Ele era maior, mais experiente, sua pelagem escura salpicada de branco, e colidiu contra ela com força, que a jogou contra o chão lamacento. Garras cravaram em seu ombro, dor lancinante explodindo como fogo, mas Helena revidou, presa se fechando em sua pata, o instinto biológico guiando o golpe preciso, que o fez recuar com um ganido de surpresa. Victor surgiu ao seu lado, seu rosnado unindo-os em uma dança mortal, os dois derrubando Raul em uma troca brutal de mordidas e arranhões. O alfa rival uivou de dor quando Victor afundou as presas em seu pescoço, mas não antes de Helena sentir o peso de seu olhar. Reconhecimento do dourado em seus olhos, um traço que ele cobiçava para fortalecer sua própria linhagem enfraquecida pelas secas das planícies. "A dourada é nossa!" rosnou Raul debatendo-se, mas Helena saltou sobre ele, imobilizando sua cabeça contra a terra, os olhos flamejando como ouro derretido sob a lua. O ar cheirava a suor, sangue e derrota iminente, os uivos dos rivais se transformando em ganidos, enquanto os sentinelas de Eudória os cercavam. A batalha se arrastou pela encosta, corpos colidindo em meio aos cafezais, folhas rasgadas voando como confetes sangrentos. Helena sentia o laço com Victor se aprofundar a cada movimento sincronizado, instintos compartilhados, uma atração primal que transcendia o ódio inicial, forjada no fogo da sobrevivência. Um invasor a atacou pelas costas, mas Victor o interceptou, rasgando seu flanco com um golpe que ecoou como um trovão abafado. "Fique comigo", ordenou ele, a voz distorcida pela transformação, e Helena obedeceu, o coração latejando com uma mistura de medo e empoderamento. Anos de humilhação como ômega sem lobo evaporavam. Agora, ela era a força que virava a maré, os olhos dourados inspirando os leais a lutarem com renovada ferocidade. Raul finalmente cedeu, seu corpo se contorcendo em submissão forçada, o pescoço exposto sob as presas de Victor. Os rivais restantes fugiram para as planícies, uivos de retreat ecoando nas colinas, deixando para trás corpos inertes e o fedor de derrota. Helena recuou à forma humana, exausta e ofegante, o corpo nu marcado por feridas que latejavam no ar frio, enquanto Victor se aproximava, sua transformação recuando devagar. Ele a envolveu em sua capa rasgada, os braços fortes a sustentando contra o peito largo, o calor dele contrastando com o suor gelado em sua pele. "Você nos salvou", murmurou ele, a voz rouca, os olhos castanhos encontrando os dourados dela em uma vulnerabilidade rara. "Sem você, Eudória cairia esta noite." Ela encostou a testa no ombro dele, sentindo o pulsar sincronizado de seus corações. Biológico, inevitável, um laço que nascia da hierarquia, mas crescia em algo mais profundo, enraizado nas traumas compartilhados e na luta por sobrevivência. A matilha se reunia ao redor, sentinelas feridos se apoiando uns nos outros,
o ar ainda carregado de adrenalina, mas agora com um senso de unidade forjada no sangue. Marcos, arrastado das masmorras para testemunhar a execução de Raul ao amanhecer, seria o último prego em sua traição. Sua rede se desfazia com a derrota dos rivais. Enquanto o luar se dissipava no horizonte, tingindo as colinas de um cinza pálido, Helena ergueu o queixo, os olhos dourados refletindo o nascer do sol. Eldoria renascia das cinzas da rebelião, com ela não mais como ômega rejeitada, mas como guardiã da linhagem antiga. Victor apertou sua mão, um gesto silencioso de aliança e promessa, enquanto a matilha uivava em vitória, ecoando pelas plantações eternas. A caçada terminara, mas o legado de Helena apenas começava, tecendo instintos e lealdades em um futuro incerto, sob as colinas que sussurravam segredos ancestrais.